Olha só, meu nome é Jorge, eu sou professor de Química e a aula hoje é sobre Química Orgânica, tá? É uma aula bem interessante e é uma aula que cai em um monte de concurso, tá? É importante você reconhecer as estruturas químicas, bem como todas as estruturas bioquímicas. Para isso, a gente precisa dar uma conhecida na história da química orgânica, na sua evolução e como trabalhar essas moléculas. Classificação, nomenclatura, propriedades e reação. Tá? A aula de hoje é uma aula sobre classificação das moléculas orgânicas, classificação do carbono, estrutura das cadeias carbônicas e nomenclatura de hidrocarbonetos. É uma aula muito interessante e ela é basilar. Com esta aula, eu te dou condições de você poder andar na química orgânica, nas funções oxigenadas, nas funções nitrogenadas e assim por diante. Bom, o que é necessário que a gente conheça, né, para essa aula de hoje? É necessário que a gente entenda como funciona a química orgânica. Então, se a gente puder olhar aqui no quadro, ó, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos de carbono, né? Então, você já nota uma coisa importante. Historicamente falando, a gente tem uma divisão. Antigamente, se olhava para a química orgânica como a química da vida, tá? Depois, com a derrubada pela síntese de Wöhler na teoria da força vital, a gente tem a química no novo patamar como química dos compostos de carbono. Eu gosto sempre de chamar atenção nesse ponto, principalmente para quem é concurseiro, que se olhe para o seguinte ponto, ó, todo composto orgânico tem que ter carbono, ponto. Agora, nem todo composto que tem carbono é orgânico. 2 pontos, tá? É importante você entender isso, tá? Uma coisa é se referir ao composto orgânico. Ele tem que ter carbono, tá? Agora, não diga que todo composto que tem carbono é orgânico, que aí você vai estar errando. Vou te dar alguns exemplos. HCN, CO2, CO, né? Eu estou falando de ácido cianídrico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, CaCO3, carbonato de cálcio, tá? NaCN, cianeto de sódio. Veja que esses compostos, eles têm carbono, mas eles não são orgânicos. Mais na frente, a gente vai ter condições de saber identificar uma molécula, tá? Analisando, mesmo que ela tenha carbono, se ela é orgânica ou inorgânica. Hoje, o que é que eu preciso que você entenda? Que eu estou no ramo da química que estuda os compostos de carbono, tá certo? Então, a gente vai olhar para os compostos de carbono e analisá-los quimicamente, tudo bem? Bom, para isso, a gente precisa olhar para as estruturas carbônicas, tá? Eu posso ter estruturas fechadas, eu posso ter estruturas abertas, tá certo? Essa é uma forma de se escrever as moléculas. É bem importante depois a gente aprender também a fazer essa escrita, mas por enquanto vamos ficar no mais básico. Vamos olhar para o carbono. Olha só. O carbono, ele é um elemento que tem uma característica muito interessante, tá? Você pode olhar os postulados de Cooper e Kekulé. Eles, analisando o carbono, viram que o carbono tinha algumas propriedades que são só do carbono, tá? Algumas, tá? Olha só, o carbono é tetravalente. Professor, existem outras espécies tetravalentes? Existe, mas o carbono, ele tem uma característica, ele é tetravalente, as 4 valências do carbono são iguais entre si e o carbono forma longas e estáveis cadeias. E aqui no ambiente terrestre, só o carbono tem essas características somadas. Nenhuma outra substância faz o que o carbono faz. Por isso que isso faz com que ele seja um elemento ímpar. E ele é o precursor de todas as moléculas que, porventura, podem gerar vida. Tá? Então, o que é que eu preciso lembrar? Vamos lá? Resumindo de tudo que foi falado, química orgânica, química dos compostos de carbono. O carbono é um elemento que tem 3 características vitais para que eu possa fazer moléculas grandes. Quais são essas 3 características? Vamos lá? O carbono é tetravalente, as 4 valências do carbono são iguais entre si e o carbono forma longas e estáveis cadeias. Isso é muito importante que você entenda e que guarde na cabeça, tá certo? Agora, presta atenção. Por que o carbono consegue fazer essas 4 ligações? Porque o carbono, ele hibridiza.
Ele mistura seus orbitais. E na hora em que ele mistura seus orbitais, ele assume posições bem estáveis. Olha só, o carbono faz 4 ligações, certo? Podem ser 4 ligações simples, ou seja, 4 sigmas. Aí ele está na hibridização sp3, ele tem uma geometria tetraédrica, o ângulo entre os ligantes é 109 graus e 28 minutos, tá? E aí ele faz estruturas saturadas, são as mais estáveis, tá? Mas o carbono pode fazer uma ligação dupla, tá? Na hora em que ele faz uma ligação dupla, ele está fazendo 3 ligações sigma e uma ligação pi. Nesse caso, o carbono é sp2, tá? Nesse caso, a estrutura, a geometria vai ser triangular, o ângulo entre os ligantes será de 120 graus, desculpe. Olha só, já se ele fizer uma tripla ou 2 duplas, o carbono estará fazendo 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. Ele estará com hibridização SP, a estrutura será linear e o ângulo entre os ligantes será de 180 graus. Presta atenção, gente. O que é importante nisso aqui? Professor, eu tenho que decorar? Olha, não tem. Vamos, sempre que eu te der uma informação, a gente volta para a base e joga o dado no nosso resuminho. Vamos lá. Vamos voltar para o resuminho e jogar esse dado no resuminho. Ó, primeiro ponto, química orgânica. Química dos compostos de carbono. Carbono, ele tem 3 particularidades. Quais são elas? Estão todas nos postulados de Cooper e Kekulé. O carbono é tetravalente, ou seja, faz quantas ligações? 4. Tetravalente. 4, tá certo? As 4 valências do carbono são todas iguais entre si. E o carbono forma longas e estáveis cadeias carbônicas, tá certo? Ou seja, ele se liga em série, tá? Ele se liga e ele forma longas e estáveis cadeias, do tamanho que você quiser, tá bom? E aí, para fazer isso, o carbono pode fazer isso fazendo uma ligação com 4 átomos diferentes, uma com cada um. Ele pode fazer uma dupla ligação com um outro átomo e 2 simples com 2 outros átomos. Ele pode fazer 2 duplas, ou seja, 2 átomos com 2 duplas. E ele pode fazer ainda uma tripla com um átomo e uma simples com outro átomo. Essa versatilidade do carbono faz com que ele possa se ligar com quem você imaginar dentro da tabela periódica. Ele se liga com o elemento da 1A, da 2A, da 3A, da 5A, da 6A, da 7A. Ele não se liga com a 8A, porque a 8A é a família dos gases nobres e esses gases são inertes, tá? Mas com qualquer elemento que tenha vontade reativa, ou seja, que queira se ligar, o carbono tem a possibilidade de, usando 1, 2 ou 3 ligações, fazer essa ligação com esse átomo. Lembrando que, para estabilizar, ele tem que completar o 4. Então, se ele fizer uma com o átomo, ele ainda vai ter que fazer 3 ligações. Se ele fizer 2 com o átomo, ele ainda vai ter que fazer 2 ligações. Se ele fizer 3 com o átomo, ele ainda vai ter que fazer uma ligação. Ok? Lembrando que o total de ligações tem que ser 4. Uma outra coisa importante. Quando ele fizer só ligação simples, uma ligação com cada átomo, essa ligação é sigma, e essa ligação é dita saturada. Quando ele fizer 2 ou mais ligações com um átomo, ou seja, 2 ou 3, uma das ligações será sigma. A ligação sigma é mais forte que a ligação pi. As outras ligações serão pi. Então, presta atenção. Quando ele fizer uma ligação, sigma. 2 ligações, uma sigma e uma pi. 3 ligações, uma sigma e 2 pis, tá? Ele pode fazer com um outro átomo, 1, 2 ou até 3 ligações. Se ele fizer só ligação sigma, ele está hibridizado sp3. Se ele fizer uma dupla, sp2. Se ele fizer 2 duplas ou uma tripla e uma simples, sp. Fechou o jogo? Hibridização feita. Olha a versatilidade do carbono. Tá certo? Um outro ponto para a gente dar uma analisada em questões. Presta atenção aqui, ó. Classificação do carbono. Essa classificação, na realidade, é mais uma convenção para ajudar a gente a ler as questões. Mas não se esqueça, está combinado e você tem que seguir, tá? Existe um órgão gestor na química que se chama IUPAC. Traduzido para o português, o IQPA, União Internacional de Química Pura e Aplicada. É o órgão gestor das leis químicas. Ali é que a gente dirime dúvidas, ali é que a gente trabalha com tudo que a gente tem de manancial de informação química. E lá está combinado que o carbono primário é aquele ligado diretamente, no máximo, a um outro átomo de carbono. Por exemplo, esse carbono aqui,
Tá vendo? Esse carbono aqui, ó, moçada, ele está ligado a um outro átomo de carbono. Esse aqui está ligado a 2, ó. Então, ele não é primário. Esse aqui está ligado a 2, ó. Então, ele não é primário. Esse aqui está ligado a 1, primário. Eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó. Dá uma olhada. C. Dá uma olhada. H. 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 Olha esse carbono que eu escrevi aqui. Ele é um carbono o quê? Primário, né? Por que primário, professor? Porque ele está ligado diretamente, no máximo, a um outro átomo de carbono. No máximo, me dá direito a pensar em nenhum. Ok? Então, o que é um carbono primário? É aquele carbono que está ligado a, no máximo, um outro átomo de carbono. Nenhum ou até um. Esses dois não são primários. Ok? E seria o que, professor? Secundário, ó. Por que secundário? Porque ele está ligado diretamente a dois outros átomos de carbono. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Ele está ligado a quantos átomos de carbono? 1, 2. Então, ele é o quê? Secundário. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Ele está ligado a 1, 2. Então, ele é também o quê, moçada? Secundário. Então, o que a gente acabou de ver? Fácil, né? O que é um carbono primário? O que é um carbono secundário? Cuidado, carbono primário está ligado a até um outro átomo, ele pode estar ligado a nenhum. Olha só, por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque vocês erram muito isso aqui, ó. C, H, 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 O, C, H, H, H. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada, ó. Tá vendo? Esse carbono está ligado a quantos átomos de carbono? Nenhum. Está ligado a O, H, H, H. Então, ele é o quê? Primário. Esse aqui, ó, está ligado a quantos átomos de carbono? Ó, a nenhum. Então, ele é o quê? Primário. Primário está ligado a até 1. Ele não precisa estar ligado a 1, a até 1. Ele não pode passar daí, tá? Mas, professor, o carbono não faz 4 ligações? Faz. Então, você só me mostrou o carbono primário e o secundário. Tem mais? Tem, né? Ó, carbono terciário ligado diretamente a 3 outros átomos de carbono. Dá uma olhada aqui bonitinho aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Está ligado a 1, está ligado a 2, está ligado a 3, ó. Tá vendo? Está ligado a 3 outros átomos de carbono. Esse aqui é o quê, moçada? Primário, está ligado a 1. Esse aqui é o quê? Primário. Esse aqui é o quê, ó? Está ligado a 2, ó. Secundário. E esse aqui é o quê? Primário. Esse, então, é o nosso carbono o quê? Terciário. E, por fim, carbono quaternário, ligado diretamente a 4 outros átomos de carbono. Me ajuda até chegar nele. Vai. Esse aqui, você acha que é o quê? Primário, né? Está ligado a 1. Esse aqui é o quê, ó? Secundário, né? Está ligado a 2. A esse e a esse. Esse aqui, ó. Está ligado a 1. Primário. Esse aqui, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em Química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique lá